ele apura. Ele não entra de cabeça, vamos dizer assim, naquilo que foi apontado pelo Conselho. O que foi apontado pelo Conselho é o início de um processo de possível correção e, inclusive, de responsabilização. É o início. O que vai dar... Por exemplo, vamos pegar pelo tribunal. O parecer de vocês colocou lá que houve falha na aplicação do recurso. Ok? Ok, então vamos lá. Saúde. Não, usou o dinheiro para gastos que não eram da saúde. O Conselho aprovou e rejeitou as contas. O parecer do Conselho não é favorável, né, não aprova porque teve o uso de dinheiro para outros fins. O tribunal vai receber isso, vai analisar e vai verificar a procedência disso. Só que ele tem que ouvir o gestor. Certo? No que ele ouve o gestor, ele vai pedir documentos, ele vai analisar a resposta, a defesa do gestor e vai chegar a um posicionamento. Se de fato houve o uso de recurso inapropriado, inadequado, né, ilegal, ele vai glosar aquela aplicação de recurso, vai, dependendo para onde foi aplicado o dinheiro, vai ter que pedir a restituição desse recurso, né, que é a aplicação do débito, e vai ainda, dependendo da situação, julgar as contas desse gestor irregular. Mas tudo é uma consequência de um rito processual. Eu vou chamá-lo à responsabilidade primeiro, vou dar o direito de ampla defesa contraditória, vou analisar as evidências que ele me apresenta, assim como o que o Conselho me sinalizou, e vou promover a análise para o julgador, o juiz, fazer o posicionamento dele. E ainda vai para o colegiado tomar a decisão final. Então, essa é a sequência. Tá? Então, eu falo para vocês o seguinte... se a gente escrever vai gerar problema. Não, a gente não pode pensar assim. Eu tenho que ter uma preocupação, fazer a fotografia do fato como conselheiro, como ele é, e tendo elementos inquestionáveis do que eu estou dizendo. Achismo não podemos trabalhar com achismo. Então, houve aplicação de dinheiro em algo que não era para ser aplicado. Então, tem aqui a prova, pagou a despesa X, a despesa X não pode. Está aqui, ó. Pagou, o pagamento foi esse, tal, para a compra disso. Pronto. Você fotografou com evidências. As consequências vão vir depois disso. Obviamente, vocês vão se posicionar, reconhecendo aquela despesa como irregular, ilegal, né? E o processo vai seguir dentro do seu fluxo para as devidas responsabilizações. Tá? Mas fotografe bem. A minha orientação para vocês é, fotografe com evidências, fotografe bem sobre a aplicação daquele recurso, né? E não ouviu dizer, ou deixo de fazer porque pode gerar prejuízo. Não, isso não. Senão a gente deixa de fazer o papel de conselho, né? Sobre a preocupação de gerar mais prejuízo, não. Não, vocês não podem ter essa preocupação. Vocês têm que fazer o papel de vocês, que é fotografar bem e se posicionar no juízo que vocês vão fazer sobre essa fotografia. Bom, a gente tinha combinado, pelo menos, deixar vocês levantar um pouquinho para tomar uma água, um cafezinho rápido. Acho que tem um cafezinho ali, né, Dudu? Bom, então está aí o conceito, né? O conceito democrático. Então, os conselhos são órgãos colegiados por esse motivo, permanentes, por isso que eles são criados em lei, né? Paritários, ele tem pares, vocês trabalham com a comunidade, junto com o governo, né? Então, a gente vai tendo pares para tratar o assunto, né? Entre pares, que formulam, e deliberativos, eles decidem, né? Como? Formulam, supervisionam, avaliam, controlam e propõem políticas públicas. Então, dependendo da sua área, educação, saúde e tal, você vai atuar em todas essas frentes, formular, supervisionar, avaliar, controlar políticas públicas. Bom, por meio desses conselhos, a comunidade, né, com seus representantes, participa da gestão pública, garantindo, então, que a Constituição coloca, né, como direito do povo de participar da gestão. Bom, para vocês entenderem, eu queria fazer rapidamente, para não perder a minha programação, eu falei que eu ia fazer uma dinâmica, né? Rapidamente, só para a gente entender este conceito dessa imagem que está aí. Nós temos aqui servidores, representantes da sociedade, e eu queria merecer, de forma bem rápida, de forma bem objetiva, a gentileza de vocês, a gente fazer uma pequena e rápida dinâmica da seguinte forma. Geralmente as pessoas sentam, né, os pares sentam em linha, né? Geralmente a gente senta com o nosso grupo, um do lado do outro, para trocar uma ideia e tal, a gente fica mais à vontade. Então, para a gente poder fazer algo um pouco diferente, já que nós vamos lidar numa mesa com pessoas diferentes, funções diferentes, né? Eu sou da sociedade, vou sentar com o servidor público amanhã, eu queria só que você fizesse a seguinte ação. Quem está na fileira,
né? Vamos começar da primeira, e de forma muito rápida, tudo ao mesmo tempo, tá? Porque isso aqui é coisa de 3 minutos. Você vai virar para trás e vai fazer a sua apresentação, mas não completa não, você só vai fazer uma coisa para mim, o seu nome, né? E a sua função. Meu nome é Maria, eu sou servidora do município da área da educação, só para que a gente possa, na sequência, discutir o efeito disso, tá? Então, faça assim, o pessoal da frente vai fazer para de trás e a gente vai em sequência, tá? De forma bem objetiva, só fala olhando para as pessoas de trás. Pode fazê-lo agora, por favor? Vire para trás e fala, seu nome e a sua função. E vocês vão passando até chegar lá atrás. Por favor. Muito bem. Vocês fizeram um exercício para entender alguns pontos que a gente chama atenção aqui. Primeiro, você teve, se você não conhecia, né, porque às vezes a ideia de fazer em bloco é a seguinte, você não vai falar só com uma pessoa, você acaba falando para uma fileira e você tem contato com várias pessoas. Em algumas situações você está tendo contato com pessoas que são de uma outra área ou uma outra representatividade. Pessoas da comunidade ou pessoas ligadas à administração. Se você é ligado à administração, pode ser ligado a uma área que não é a que você atua. Saúde e educação, por exemplo. Estava reparando que a educação tem um bloco um pouco maior. Geralmente o pessoal da educação participa muito de capacitações, né? Não é à toa. A educação está um pouquinho mais pulverizada, né? Tem o legislativo representado e temos cidadãos da sociedade civil aqui. Muito bem, quando a gente faz esse exercício, a gente enxerga alguns pontos importantes que vão estar na vida do conselho, que vocês vão enfrentar nas discussões de conselho. Primeiro, que você está vendo a pluralidade de pessoas e que estão muito próximas de você, mas que amanhã estarão sentadas numa mesa com você, discutindo políticas, análises, juízos, né? E que você às vezes nunca viu. Mas você vai precisar saber lidar com pessoas que ainda, porventura, você não tem o hábito de conhecer ou de tratar. Segundo, que cada uma dessas pessoas que fazem parte desses grupos que você teve contato agora, elas vão trazer consigo, né, que é o posicionamento de colegiado, vão trazer consigo histórias, formação, conhecimento diferentes e, às vezes, muito diferentes dos seus. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque na hora que a gente sentar numa mesa em que eu estou com outro servidor de uma outra área, ou estou com um representante da sociedade civil, ou estou com um representante do Poder Legislativo, eu preciso me dar o direito, e a ele, que está falando, de ouvir o que um outro ponto de vista diferente do meu tem a dizer para pensar de uma forma não somente daquela forma que eu já estou acostumado a pensar. Então eu tenho que me dar esse direito, eu tenho que quebrar as barreiras do contato com a pessoa que eu não conheço e permitir a informação e o conjunto de conhecimento dela ser colocado à análise da minha capacidade. Então, se ela entende diferente de mim determinada posição política, sobre a política pública, sobre o que é mais importante em relação ao que é menos importante, é um direito do meu par, que às vezes eu não conheço, manifestar isso em um órgão colegiado, numa mesa desse porte. E ao fazê-lo, eu preciso priorizar, e aí vem a discussão dessa dinâmica, priorizar não a minha vontade. Este é o maior desafio de um colegiado. Quando eu avalio e promovo a minha manifestação, tentando ao máximo me isentar da minha vontade pessoal e colocando a vontade do beneficiário da política pública como prioridade. Então, eu acho que ter uma escola nesse bairro é importante porque não tem escola nesse bairro. Mas tem um detalhe, eu acho que ter a escola nesse bairro é importante porque eu moro aqui, aí meu filho vai ficar fácil de ele ir para a escola. Eu estou olhando para mim. Eu não estou olhando, aí só tem dinheiro para fazer uma escola no município. Aí eu tenho uma demanda do meu par, que eu não conheço, que é do outro setor, que tem 3 vezes mais alunos, eu vou usar agora a educação, porque já estão tendo pedidos de mudança de tema, de área temática, né? Você está falando muito da saúde, eu comecei com o idoso, passei pela saúde, vamos para a educação. Daqui a pouco a gente vai para as outras áreas também, não se sintam, né, prejudicados ou excluídos. Vamos para a educação. E aí vem
então, há uma demanda de um par meu, pedindo para que faça com esse recurso a escola lá no outro setor, que é mais afastado, que eu não conheço, que é quase do lado de Faina. Tadinho da Faina. Qual que é o nome do setor distante aqui? Aqui é setor, é bairro? Mirandópolis. Já é outro município isso, é tão longe que nem não. É um bairro. É o que me falaram que tem até uma população grande. Aí, ó, bom exemplo, Mirandópolis. Vamos fazer a escola em Mirandópolis, porque o representante, né, que às vezes nem é de Mirandópolis, falou, não, mas Mirandópolis está precisando. E aí você, poxa, mas era a oportunidade que eu tinha de conseguir fazer a escola aqui no meu setor. Este é o grande erro que um conselho pode cometer quando a opinião que é colocada na discussão de conselho é para interesses individuais. Então, senhores, estejam atentos a isso. Abstenham-se da sua vontade e analisem a política pública em prol da sociedade, para discutir e deliberar, decidir sobre orientações em prol da maior parte da população que pode ser beneficiada com a sua deliberação, com a deliberação do colegiado. Então, se de fato, lá em Mirandópolis que eu vou ter um volume de alunos maior em função da demanda de Mirandópolis, é em Mirandópolis que tem que ir o recurso para construir a escola. Como conselheiro, eu sou conselheiro do município. Eu não sou conselheiro do meu setor ou do meu interesse. A gente vê isso em políticos, né, que exercem a gestão pública, acontecendo o interesse próprio, em vários exemplos. Todos nós sabemos que são prejudiciais à gestão. Mas vocês vão estar diante da oportunidade de também decidir. Não cometam o erro que aqueles que a gente critica, que fazem assim, a gente faça da mesma forma, porque acredita que não tem o mesmo impacto. Na verdade, seria um erro da mesma dimensão. Só vai se mudar a grandeza em termos de o que vai ser afetado. Mas eu vou estar também tentando defender algo que me parece, só para o meu olhar, mais interessante. Esse é um erro muito grave. Então, fica a sugestão para que a gente aprenda a lidar com os pares, que eu inclusive não conheço, com áreas diferentes, servidor, e não é versus, é servidor com agente da comunidade, que não é porque é agente da comunidade que vai ter menos importância ou menos conhecimento, não existe isso. Está todo mundo sentado ao redor de uma mesa para discutir um assunto do interesse do município, independente de quem está ali sentado para ter mais peso ou menos peso na deliberação. Colegiado, todo mundo tem que trabalhar no mesmo patamar de respeito e no centro dessa mesa tem que ficar o interesse da coletividade e não do representante individual do colegiado, tá? Não é uma explicação de moralidade, não é, tá? É a essência da proposta da participação de um conselho, ok? Bom, para vocês terem uma ideia rapidamente da história do mundo dos conselhos, a gente começa a ter a participação de conselhos municipais a partir da década de 80, só uma informação mesmo, e aí com a promulgação da Constituição, que garante a participação popular em várias formas, nós temos o suporte legal mais robusto para a operação dos conselhos. Em especial, nós tivemos os primeiros conselhos na área da saúde, assistência social, proteção à criança e ao adolescente, foram os primeiros que surgiram na década de 80 na história do Brasil. Então, obviamente, não é difícil de entender, vocês podem ver, todos os três estão muito ligados à pessoa humana, né? Diretamente à necessidade básica premente da pessoa humana, na saúde, na assistência social, porque ela é carente de algum tipo de assistência, né? E, obviamente, na proteção do direito daquele que é o menos favorecido nas relações das políticas públicas, porque não tem voz ativa direta, a criança e o adolescente. Então, vocês já vê a necessidade do Estado proteger o direito humano mais basilar, mais básico, nascendo, né, nos primeiros conselhos. E assim, a gente vai avançando, né, com a cultura dos conselhos no Brasil depois da Constituição de 88. Falamos dos momentos que nós temos que atuar, não se esqueçam desse slide em função dos 3 itens em vermelho. Conselho, você precisa, como conselheiro, fazer uma indagação a você e ao seu conselho,
constantemente, que são essas 3 palavras que estão em vermelho aí. Você precisaria se autoavaliar e avaliar o seu conselho sobre o momento de atuação do conselho. Então, nós temos, a pergunta é para você e para nós, né, do conselho. Nós atuamos na formulação da política, nós atuamos na implantação dessa política e nós atuamos no monitoramento. Então, essas perguntas, elas são recorrentes para quem exerce a função de conselheiro. Eu vou fazer ela hoje, daqui a 4 meses, quando eu estiver fazendo a primeira reunião, daqui a 8 meses, quando eu fizer a segunda, se a minha reunião for quadrimestral, né? E enquanto acontece de uma reunião para outra, se tem e ficaram ações definidas para que eu exerça, neste tempo entre uma reunião e outra, para fazer isso acontecer, eu preciso estar fazendo. Você não pode ser conselheiro de só estar presente à reunião. Em suma, é isso. A função de um conselheiro não se resume a assinar a lista de presença de uma reunião. Aí você fala assim, nossa, mas é tão óbvio isso? Pois é, mas infelizmente é muito comum a gente ter a figura do conselheiro somente assinando a ata. E eu vou dar uma notícia triste para vocês, que é um passo mais grave do que isso. Assinando a ata em casa depois que a reunião foi feita, porque ele não participou. Alguém queria ter isso no currículo, com consciência, assinar um documento, só para dizer que você participou, eu fui conselheiro, me colocaram lá, eu assinei a ata, o documento foi feito, ou seja, a formalidade aconteceu, para prestar conta, só que aquele documento que você assina, ele é uma peça fundamental para o exercício da política pública. E se tiver escrito ali qualquer coisa diferente do que você pensa, do que você poderia ter defendido, você está assinando e validando a informação que o órgão que vai usá-la para fins de análise, julgamento, apreciação, ele vai olhar e vai dizer, olha, o conselheiro está dizendo que está tudo certo. Por isso que eu falei para a colega da saúde, da educação. Fotografe bem. A reunião, ela tem que espelhar a análise, o posicionamento do conselho, tem que ser uma fotografia o mais fiel e coerente e correta possível e tendo a posição do colegiado de forma correta e verdadeira. Quando você não participa e só assina, você não vai querer discutir o documento que já está escrito por outro, que diz que a reunião foi daquele jeito que está escrito daquele jeito. Agora, você imagina se a reunião teve 2 pessoas, ou nem teve reunião, e é feita a ata, e é levado para você assinar, e você está validando uma informação do interesse de uma pessoa que escreveu a ata. Até porque essa pessoa pode ser cobrada, porque tem que ter a ata do conselho, né, aprovando as contas e tal. Olha o grau de responsabilidade. E eu vou chegar a uma outra provocação com vocês ainda mais forte do que essa. Tá? Por isso que eu falo, não é, por favor, e me entendam, não vim aqui para dar aula de moralidade para vocês. Eu vim aqui para mostrar a importância do papel do conselho, em termos de resultado em políticas públicas, tanto que eu vou poder citar exemplos aonde isso funciona bem e o resultado que a sociedade e a comunidade tem. Ok? Bom, para isso, o colegiado, né, para alcançar a efetividade, para o colegiado, de fato, gerar o efeito esperado, ele tem que ter pares, ou seja, eu com mais o meu outro amigo, que é meu outro partícipe, que é representante da sociedade, com o outro que é do servidor público. Então, eu tenho que ter esta paridade, mais de um representando aquela categoria, e tem que ter as representações nas áreas, público e privado, público, setor público, né, administração pública e sociedade. Eu tenho que ter a representatividade. Por isso que o promotor trabalhou tanto para trazer representantes da população para o colegiado, para os conselhos. Porque esta perna de representatividade estava capenga. E aí, não tem jeito. Enquanto eu não tenho a sociedade participando, eu não vou ter o interesse dela colocado para uma decisão de política pública. Vai continuar sendo a vontade da gestão. Porque só tem a representação da gestão naquela mesa. Então, nunca deixem morrer esta parte da representatividade, senão a gente não atinge a efetividade do conselho. Efetividade das deliberações. De fato, o que é decidido no conselho tem que ter resultado.
Então tem que ir para um documento de qualidade, o documento vai para o gestor, né, como peça-chave para orientar e direcionar a política pública, e obviamente os órgãos de controle vão fazer disso peça-chave para agir. Então a colega perguntou, sinalizou uma falha, essa falha ela vai desencadear ações de outras, dentro de um rito de processo de contas, vai desencadear ações de controle, dependendo da falha. Se é uma falha formal, chama-se atenção para não se cometer o erro formal. Se é uma falha que impacta resultado efetivo, dependendo dessa falha, se for uma falha intencional, com dolo, ela pode ensejar a responsabilização direta, e deveria, em tese, né, a responsabilização direta do gestor que cometeu esse dolo, né, que é agir intencionalmente de má fé. Mas o conselho pode identificar tudo isso quando ele analisa as contas daquele recurso que ele está à frente, né, como órgão colegiado de acompanhamento. E, obviamente, tem que ter publicidade. Principalmente para quem é representante da sociedade, não deixe de levar a informação para aqueles que você representa e também trazer para a mesa do conselho aquilo que é o anseio daquele grupo que você está representando. Então, qual que é a dica? Vai ter reunião do conselho que vai aprovar o planejamento da política governamental para a sua área, está marcada para a semana que vem. Deixa eu fazer essa semana uma reunião com a minha base, com aqueles que eu represento, para ouvir deles. Este é o desenho ideal, onde você se alimenta de informações daquele grupo que você representa e traz para a mesa de discussão essas informações para poder colher implantar ou plantar no projeto à vontade, né, ou pelo menos nem que seja parcialmente desse grupo que você representa. Então, esses quatro pontos para os resultados efetivos de um conselho são chave. Então, estejam atentos aqui, isso e o governo, né, a gestão municipal tem que também permitir e fomentar, ela tem que incentivar que tudo isso aconteça, são os 4 pontos que a gente chama atenção para gerar efetividade. Bom, olha só, os resultados efetivos de um conselho vão acontecer quando? A informação sai da vocalização. Esse negócio de só falar, vocalizar, não é suficiente para a efetividade. Eu preciso que a voz, né, dê vontade, essa voz vire ação prática da vontade da sociedade. Eu preciso que haja um amplo debate, por isso que a gente sugere que promovam reuniões prévias, antes da reunião de colegiado. E organize as discussões para que os projetos sejam bem elaborados, implementados e monitorados pelo Conselho. Então, é a lógica da ordem de sequência das ações. Eu promovo o levantamento de informações para que eu saia da vocalização do discurso, isso vai para a discussão, é amplamente discutido e depois isso é implementado e eu vou monitorar enquanto conselheiro. Tá? Bom, então, esses resultados vão estar vinculados, já falamos, a essa representatividade, né? Tenho que respeitar a representatividade, por isso que a gente parabeniza esta ação, que ela foi, depois de 18 reuniões, trazer a coletividade para cá, é isso que precisa acontecer mesmo, né? E a segunda perna que a gente fala, além daqueles 4 pontos, falando do resultado efetivo que passa pela representatividade, a segunda perna é a capacitação. E aí, não pensem que esse slide foi escrito por conta do desenho dessa operação. Tá? Na verdade, ele é uma orientação para conselhos. E, para ter resultado, a gente precisa ter representatividade, mas precisa haver capacitação aos conselheiros. E vocês vão ver, na medida que você vai fazer a imersão nos temas de cada um, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, já estou começando a identificar um pouco, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho da Educação, né? Nossa, tem mais para cá também? Então, peraí. Educação, né? Conselho da Saúde, Conselho da Assistência Social. Tá vendo? Turismo, meio ambiente, saneamento básico. Meio ambiente é sensacional o Conselho de Meio Ambiente. Não sei quais são os problemas de meio ambiente do município, mas o problema do meio ambiente é só um, né? Quando a gente acorda para o problema, 20 anos depois, não tem muito o que fazer para corrigir o problema, porque a gente não acordou 20 anos antes. Né? A alimentação escolar? A merenda escolar. Tá vendo? Está dentro da educação, mas é específico para a alimentação. Esse é chave também. Eu não posso, se eu começar a falar onde me dá assim, eu vou ter problema, porque primeiro, todos são fundamentais. Esse seu, eu vou falar por experiência de causa. Né? Não sei qual é a realidade daqui, volto a falar.
Mas, infelizmente nesse país, eu já falei para vocês que eu fiquei muitos anos fiscalizando o interior, o que tem de criança